Olá, turma. Hoje nós vamos estudar os processos de eletrização. Ou seja, vamos entrar aqui na parte da física que trata da eletrostática. Nós vimos na última aula qual que é o elemento principal nos processos de eletrização, que são os elétrons. Vimos aí os modelos atômicos que descrevem como a matéria ela é constituída. Então, quando nós adentramos o interior dos corpos, nós encontramos o átomo. E são justamente as partículas carregadas eletricamente, no caso, os prótons e os elétrons, que compõem a matéria, e principalmente os elétrons, que são os elétrons que se movem, que vai produzir, que vai ser a causa da eletricidade. Então, vamos iniciar aqui com um pequeno experimento. Olha só, vou pegar a canetinha. Então, atividade experimental que você pode estar até fazendo aí em casa. Como que você faz ela? Olha só, corte alguns pedacinhos de papel, e deixe-os sobre uma mesa. Esfregue uma tampa de caneta com força numa folha de papel ou numa blusa de lã e depois aproxime rapidamente a tampa dos pedacinhos de papel. O que você vai observar? Aí olha só, por que isso ocorre? Se os materiais usados para esfregar a tampa de caneta fossem outros, o experimento teria tido o mesmo efeito. Então você vai discutir isso. Então, experimente fazer essa experiência, ela é muito simples, e depois procure responder essas perguntas. Eu trouxe aqui um vídeo. Deixa eu voltar aqui, só um instante, porque eu costumo riscar muito aqui e aí fica ruim de vocês verem depois, Certo. Então deixa eu levar aqui a canetinha de novo. Ok. Então vamos ver aqui um vídeo em que esse professor de física ele vai fazer o experimento. Então olha só. Aí ele usa uma barrazinha, acho que é de plástico, não sei, parecendo um canudo, e um pedaço aí de guardanapo, ou é uma lã, não sei. Ele vai esfregar. Então veja, ó. Ele está tritando o tecido ao guardanapo com o canudo. Então veja só. E isso, os pedacinhos de papel já estão lá na mesa. Aí olha só o que acontece. Não sei se vai ficar visível para vocês. Olha só. Veja que ele vai atritar novamente, ó, e os pedacinhos de papel eles correm para o canudo, certo? Ou seja, o atrito eletrizou os dois corpos. Então nós vamos entender como é que é esse processo. Então olha só, os objetos formados por agregados de átomos podem ganhar ou perder elétrons da mesma maneira que um átomo isolado. Então é o conjunto desses elétrons que são perdidos ou que os corpos ganham, para cada átomo ali que solta ou que recebe esses elétrons e que compõe o corpo, é que vai deixar essa soma, em todo o corpo, vai deixar ele eletrizado. Então, por isso, quando carregados eletricamente, eles também ficam sujeitos à ação de forças atrativas e repulsivas de natureza elétrica. Então, essa propriedade que os corpos têm, de perder, de seus átomos perderem ou ganhar elétrons, é que faz com que eles fiquem carregados e, em consequência, aparece essa força de atração ou de repulsão que tem natureza elétrica. Então, esse diagrama ele está justamente fazendo uma síntese dessas ideias. Então, olha só, se o objeto está neutro, significa o quê? Significa que o número de elétrons, que esse corpo tem, que esse objeto tem,
é igual ao número de prótons para cada átomo que o compõe. Então, desde já percebo isso. Quando é que um objeto está neutro? Ou seja, quando ele não está carregado eletricamente. Quando o número de elétrons e o número de prótons for igual, né, tiver o mesmo valor, a mesma quantidade, para cada átomo que compõe esse objeto. E aí o que acontece? Se ele ganhar elétrons, aí a gente diz que ele fica eletrizado ou carregado negativamente. Ou seja, ele fica carregado, né? Por exemplo, o objeto aqui, ele está neutro, quer dizer, ele não tem carga elétrica, mas se ele ganhar elétrons, aí ele vai estar com excesso de elétrons. Ou seja, cada átomo desse objeto vai estar com um número maior de elétrons. Por quê? Porque ele ganhou elétrons. Então você diz que o corpo é carregado negativamente. Então bota o sinalzinho de negativo nele. Já se ele perder elétrons, né, se ele perder elétrons dos seus átomos, então o que é que você diz? Você diz que ele fica eletrizado positivamente. Ou seja, aquele corpo ele vai ficar com excesso de prótons. Como os prótons naturalmente são positivos, então você diz que o corpo ele fica eletrizado ou carregado positivamente, certo? Perdeu elétrons. Então vamos guardar essa informação. Se o objeto está neutro, ele tem quantidades de cargas positivas e negativas iguais, né? Então ele tem o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons, ele está neutro. Se ele ganha elétrons, ele fica carregado negativamente. Se esse objeto perde elétrons, nós dizemos que ele fica carregado positivamente. Então guardem essa informação. As descargas elétricas, como em um raio, elas são o quê? São descargas que acontecem quando há uma saturação destas cargas, né, entre as nuvens, ou entre as nuvens e o solo. Então, quando há essa saturação, os elétrons eles saltam naturalmente ou da nuvem para o solo ou entre uma nuvem e outra, e produz esses fachos extraordinários aí de luz, né, calor e energia que a gente observa nas tempestades, certo? Então esses raios não são outra coisa do que quantidades imensas, absurdas de elétrons, certo? Saltando, né, de uma nuvem para outra, ou então esses elétrons subindo do solo para as nuvens, certo? É daí que vem a ideia de que um raio ele não só cai, ele também sobe, né? Porque isso vai depender do sentido de excesso dessas cargas, né? Se esse excesso de elétrons estiver localizado no solo, então esses elétrons vão saltar do solo para as nuvens. Mas se esse excesso estiver localizado nas nuvens, então esses elétrons vão saltar das nuvens para o solo. E aí produz o raio. E ai de quem estiver no caminho quando os elétrons estiverem passando. Então vamos lá para o primeiro tipo de eletrização. É a chamada eletrização por atrito, né, que a gente viu aí no experimento do canudinho que foi atritado e atraiu os pedacinhos de papel, né? Então olha só, atritar um objeto contra outro é uma das maneiras de eletrizá-lo. A eletrização por atrito é conhecida pelo menos desde 600 a.C., quando o grego Tales de Mileto teria observado que ao esfregar um pedaço de âmbar na pele de um animal, ele passava a atrair pequenas sementes. Então o âmbar, gente, é uma seiva que escorre de algumas árvores e se solidifica. Então a gente tem aqui a imagem de um desses âmbars. Aí a palavra grega que significa âmbar se escreve electron, da qual derivam os termos eletrização, eletricidade, elétron. Então veja só, essa palavra elétron ela é histórica, ela deriva da palavra grega electron, que significa âmbar, né? E por quê? Justamente por causa dessas experiências que foram realizadas aí na Grécia Antiga, né, quando eles faziam esses testes, né, pegando o âmbar, que é essa resina solidificada, e esfregando na pele de animais, né? Eles observavam que ao esfregar, depois que esfregavam a pedra, né, o âmbar, ele
atraía pequenas sementes, né? Aparecia uma força que, lógico, eles não tinham como explicar ainda, né? Então veja, ó, aqui a gente tem uma representação nessas duas figuras, primeiro do atrito, né? Tá aqui, aqui no caso já é um bastãozinho de vidro, está sendo atritado uma lã, e aí veja aqui os sinais, ó. A lã, ela ganha elétrons, certo? E o bastão perde elétrons. Então, se a lã ela ganha elétrons, então ela fica carregada negativamente, porque ela fica com excesso de elétrons. E o bastão que perdeu, você disse que ele fica carregado positivamente. Daí os sinais, ó, sinal mais positivo, né, para o bastão, e o sinal menos negativo para a lã. Então, a ação mecânica, ela provoca uma transferência de elétrons entre os objetos. O número de cargas negativas recebidas por um é o mesmo que o das cargas cedidas pelo outro, né? Quer dizer, a transferência líquida é a mesma. Aquele objeto cujos elétrons estão mais fracamente ligados ao núcleo, ele cederá elétrons ao outro. Então veja que a explicação ela é a nível atômico, né? Aquele objeto em que os elétrons dos seus átomos eles estão mais fracamente ligados, é esse objeto que vai ceder elétrons, certo? É ele que vai perder elétrons. E aí ele ficará carregado, e o objeto que recebeu, né, ficará carregado negativamente. Já o que cede ficará carregado positivamente. Então a figura está mostrando isso, certo? Depois do atrito. Então veja que na eletrização por atrito, ambos os objetos atritados ficam com sinais contrários. Olha só. Aqui nessa imagem eu trago para vocês uma máquina eletrostática. Essa máquina eletrostática ela é chamada de gerador de Van de Graaff. Quer dizer, é uma máquina que você consegue tornar essa esfera maior carregada eletricamente. Então, vamos ver um gerador aqui Van de Graaff e uma pequena esfera condutora com um cabo isolante. Este tipo de gerador de cargas eletrostáticas foi inventado por Robert Van de Graaff em 1929 nos Estados Unidos e tinha como objetivo produzir cargas estáticas em grande quantidade, a fim de criar potenciais elétricos elevados. As cargas são acumuladas por indução através do contato muito próximo entre um rolete e uma correia isolante na parte inferior do gerador. Estas cargas são recolhidas e espalhadas por toda a superfície da esfera na parte superior. Numa atmosfera seca, a esfera poderá acumular cargas e gerar tensões de até 100.000 volts. Podemos ver estas altas tensões por meio das faíscas que saltam entre a esfera maior e a esfera menor aterrada. Para que salte uma faísca através do ar, são necessários cerca de 10.000 volts por centímetro. Ou seja, se a faísca saltar de uma distância de 10 centímetros, significa que a diferença de potencial entre as esferas superou 100.000 volts. Porém, apesar dessas elevadas tensões, a corrente elétrica produzida numa descarga é da ordem de milésimos de amperes e de curtíssima duração. A cada Certo, então vejam que a esfera ela fica carregada positivamente, né? A pessoa ela gira aquela manivela, aquele eixo, e aí aquela correia no atrito ela faz com que a esfera fique carregada positivamente, ou seja, elétrons são perdidos aí, né? E aí nessa situação a outra esfera menor, né, ela que está carregada negativamente, no caso a esfera maior, ela atrai esses elétrons, já que ela é positiva, ela atrai esses elétrons que são negativos, e aí faz com que esses elétrons eles saltem da esfera menor para maior. Então essa faísca que a gente observa aí são os elétrons saltando para a esfera maior, né? Ou seja, a esfera maior recebe esses elétrons. Então veja que a voltagem é muito elevada aí nessa situação, né? Mil volts ou mais, né? Mais de 1.000 volts aí. Então na esfera do gerador, as cargas elétricas ficam na superfície externa, a área em que estão mais afastadas umas das outras.
quando a esfera do gerador deixa de ceder novas cargas negativas, disse que a esfera entrou em equilíbrio eletrostático, né? A situação de equilíbrio em que as cargas elas ficam concentradas na superfície, e nesse caso aí o gerador ele saturou. Caso novos elétrons sejam retirados da esfera, o equilíbrio eletrostático se desfaz, as cargas se redistribuem e a esfera atinge uma nova situação de equilíbrio. Então é uma coisa interessante, essa esfera, se ela for oca, se ela não for maciça, você não vai ter eletricidade no interior dela. A gente vai entender isso mais tarde, a chamada blindagem eletrostática. Os elétrons eles ficam correndo somente pela superfície externa da esfera. Então, na eletrização por atrito, há transferência de elétrons de um objeto para outro, e os objetos adquirem cargas elétricas com sinais opostos e em igual número, né? Aí, novamente, a gente tem aí agora uma régua, né? Foi atritada e ela atrai os pedacinhos de papel. Então, a lã em que ela foi atritada, ela fica carregada com uma carga de sinal oposto ao da régua. Então essa é a eletrização por atrito. Um outro tipo de eletrização é a eletrização por contato. Encostar um objeto já eletrizado em outro eletricamente neutro também é uma maneira de eletrização, que é chamada de eletrização por contato. Na eletrização por contato, há transferência de elétrons de um condutor eletrizado para o outro, que está neutro. O total de cargas elétricas excedentes é o mesmo, porém essas cargas não se concentram em um único condutor, mas elas se distribuem entre os dois. Então nessa imagem aqui, nesse GIF que vocês estão observando aí, o sujeito está fazendo uma experiência em que ele toca uma esfera que inicialmente está neutra, ele toca numa esfera que está carregada positivamente. E aí o que ele faz? Naquele toque que ele dá ali na esfera, ele carrega essa esfera. Aí veja que quando ele carrega, ela está eletrizada e aí ela consegue repelir uma outra esfera que está suspensa num fio. Então observe isso, ela ficou carregada eletricamente. Ó, veja que na hora que ele toca, ele carregou a esfera. Ó, ele tocou, carregou a esfera, tá vendo? Então nesse momento aí a esfera ficou carregada eletricamente no processo de contato, do contato, certo? Então essa eletrização, você não precisa atritar o objeto no outro, você só vai tocá-lo. Então veja como é que é a situação. Ó. Antes do contato, imagine aqui duas esferas, como essa que ele está usando na experiência, e essas esferas, elas aqui, ó, postas em suportes isolantes, certo? Então antes do contato, tá aqui essa esferazinha, ela está neutra. Então, eu vou representar a carga elétrica dela por Q. Então, a carga elétrica dela é zero. Então, ela está neutra, não tem carga elétrica. E já essa outra aqui, olha, ela está carregada positivamente. Então, veja os elétrons aí, aliás, a carga, né, distribuída, né, pela superfície externa da esfera. Então, o que acontece? Estabeleço o contato. E essa carga positiva atrai carga negativa da esfera menor, ou seja, a esfera menor ela perde elétrons para a esfera maior. Então, quando eu desfaço o contato, o que acontece? A esfera menor fica então carregada positivamente. Veja que ela fica carregada com o sinal, o mesmo sinal da carga da esfera maior, certo? Então essa é a eletrização por contato. Então veja, na eletrização por contato, os objetos condutores adquirem cargas de mesmo sinal. Então novamente aqui uma representação. Aqui essa esfera está com a carga Q inicialmente igual a zero, não está carregada, ela está neutra. Mas na hora que eu venho com uma esfera já carregada e toco nela, então elétrons são transferidos para ela, certo? E ela então a esfera maior fica então carregada negativamente. O outro processo é a chamada indução elétrica. Aí veja bem, aqui você vai induzir uma carga elétrica num corpo que está neutro. Então não vou precisar tocar o objeto carregado
eu não vou precisar tocar ele na esfera. Então veja, ó, a esfera ela tá inicialmente neutra, ou ela pode estar carregada, e aí você vai aproximar um bastão, certo? Aqui o bastão, ele já carregado negativamente, você vai só aproximar. Então o que vai acontecer? Essa carga negativa, ela vai repelir elétrons para a face oposta, certo? Se elétrons vão correr desta face aqui, ó, onde você aproximou o bastão, se eles vão correr para esse lado, então o que vai acontecer? Essa face aqui, a face 1, que está voltada para o bastão, vai ficar com excesso de prótons, ou seja, vai ficar com mais carga positiva do que negativa. E aí o que acontece? Se você vir na face oposta e tocar com o dedo, você vai fazer os elétrons migrarem da esfera para o chão. Ou seja, você descarrega essa face aqui. Quando você faz isso, aquela carga que ficou em excesso, a carga positiva, ela se redistribui pela esfera. E aí a esfera ela fica carregada, então, positivamente. Então, o processo de indução elétrica, ele é feito dessa forma. Quer dizer, você não toca o objeto que está carregado, você não toca naquele que você quer carregar. Você só aproxima. Quando você aproxima esse objeto, que é chamado de indutor, você faz uma separação das cargas. Se você descarrega a outra face, né, aquela oposta à face que você induziu, aquelas cargas elas vão se redistribuir, né, se espalhar e ficar em equilíbrio eletrostático pela esfera. E aí você tem o corpo carregado por indução. Então, esse processo de separação de cargas em um objeto condutor neutro, quando dele se aproxima um objeto carregado eletricamente, é, portanto, chamado de indução elétrica. Não esqueçam disso. Então, em suma, são 3 os processos de eletrização: por atrito, por contato e por indução. Atrito, a transferência de elétrons de um objeto para outro. Os objetos adquirem cargas com sinal trocado e com o mesmo número. Contato, em que os objetos condutores adquirem cargas de mesmo sinal. E indução, em que há uma redistribuição dos elétrons no interior do condutor neutro, né, o condutor que é chamado de induzido, ficando as cargas de mesmo sinal do indutor o mais distante possível dele. No caso da esfera, na face oposta. Certo? Então, a gente tem aí os 3 tipos de eletrização. Guarda essa informação. Vamos ver também hoje campo elétrico. Vamos entender essa história do campo elétrico. Certo? Veja que nós vamos tratar aqui cargas elétricas em repouso, né? Não mais em movimento, gerando uma corrente elétrica. Então, vamos para essa pergunta aqui inicial. Como é possível haver interação elétrica entre 2 objetos sem que eles estejam em contato? Né? Como é que isso acontece? Né? No caso lá da indução, da indução elétrica, né? E em outras situações. Então vamos lá. Nas pilhas, nas baterias e nos objetos eletrizados, a separação de cargas elétricas produz um campo elétrico na região que as circunda. Se movermos um objeto eletrizado, o campo elétrico se move com ele. Então o campo elétrico, né, que não é visível, ele produz efeitos sensíveis, como a ação de uma força de natureza elétrica, atrativa ou repulsiva, sobre os objetos eletrizados imersos nele. Então, olha só, esse campo, né, que não é visível, é um campo de força invisível, ele produz esses efeitos, como o surgimento de uma força de natureza elétrica, que pode ser atrativa ou repulsiva, no caso de cargas elétricas, sobre objetos que estão imersos nesse campo elétrico. Então vamos ver isso com mais detalhe. O conceito físico de campo, que é uma grandeza física, né, foi introduzido no início do século XIX pelo cientista inglês Michael Faraday. Tá aqui o sujeito, né? Aí do físico aí do século
18 e 19, quando estudava a interação entre objetos eletrizados, ele considerou que a interação, ainda que os objetos não estivessem em contato, ela acontecia por causa da ação de um campo elétrico originado pelos objetos eletrizados na área ao seu redor. Então, esse gifzinho, né, tá assim exagerado, mas ele está mostrando aí, se esse campo de força fosse visível, né, a gente teria uma espécie de bolha, né, um campo aí que seria, envolveria toda a esfera, né, todo o condutor carregado, e uma esfera que estaria energizada, né? Então ela envolveria a esfera aí em 3 dimensões, certo? Seria uma espécie de bolha, né? de bolha eletrizada, né? Então essas são imagens, são representações, né? A gente pode até materializar o campo elétrico utilizando limalha de ferro, aliás, não o campo elétrico, né? Mas o campo magnético, né? Porque a eletricidade também gera magnetismo. É um estudo que a gente vai fazer posterior. Mas enfim, a causa da ação do campo elétrico origina esse campo, né? A eletrização de um objeto origina em torno dele esse campo de força, que é chamado de campo elétrico. Como na realidade o campo elétrico ele é tridimensional, é difícil representá-lo no papel, por isso usam-se algumas linhas, olha só, aqui é a representação, certo? São chamadas de linhas de campo ou linhas de força, que indicam a direção e o sentido do campo elétrico. Por quê? Porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial, então é necessário dar uma direção e um sentido para as linhas de força do campo elétrico, e que ocorre nas proximidades de um objeto eletrizado. Então eu trouxe aqui uma imagem para uma carga positiva. Veja só, veja como é que eu represento esse campo elétrico. Represento com linhas saindo, né, chamadas linhas radiais, saindo da carga. Então é um campo de afastamento. Isso para uma carga elétrica positiva. Para uma carga elétrica negativa, que está representada aqui de azul, você vê que as linhas de campo elétrico, né, elas são linhas entrando, chegando na carga. Aí você diz que o campo elétrico gerado por uma carga negativa é um campo de aproximação, certo? É o oposto da carga elétrica positiva. Aqui seriam 2 partículas carregadas e isoladas. Mas veja, olha, quando você aproxima uma da outra, essas linhas elas se emendam, certo? E elas sofrem até uma distorção, né? Você vê que elas sofrem uma distorção aqui mais próxima aqui entre as cargas. Vejam só, né? Quando você aproxima essas 2 cargas, então essas linhas elas sofrem essa distorção. E as linhas da carga positiva, que é linhas de afastamento, elas acabam chegando na carga negativa. E isso para 2 partículas carregadas com sinais contrários, né? Uma positiva e outra negativa. Se elas tiverem o mesmo sinal, olha o que é que acontece, né? Aparece uma força de repulsão entre as cargas. Por quê? Porque elas têm o mesmo sinal. Por exemplo, positiva, positiva ou negativa, negativa. Aí as linhas não se tocam. Isso significa que aqui está havendo uma repulsão entre as duas. Ou seja, está aparecendo aqui uma força elétrica, né, uma força de natureza repulsiva, que tende a afastar as 2 cargas uma da outra, certo? Então elas tendem a se distanciar uma da outra. E aí as linhas não se tocam, né, elas se repelem. Ok, as formas de representar as linhas de força. Costuma-se também desenhar um vetor representando o campo elétrico, que a gente vai representar pela letra E, em um ponto qualquer do espaço. Então, no caso aqui, né, entre o dedo aqui da pessoa e a maçaneta, existe aqui um campo elétrico. Ou seja, a maçaneta aqui parece que está carregada. Então, vejam, as linhas de força saindo dela e chegando no dedo. Ou seja, a maçaneta aqui está carregada positivamente, certo? Com eletricidade estática.
E aí o que acontece? Gera, né, esse campo elétrico, né, já que está carregado eletricamente. E o sentido do vetor que vai representar o campo elétrico é esse. Ó. Ele vai tangenciar as linhas de força. Certo? Vai tangenciar as linhas de campo elétrico. E aí é exatamente esse o vetor que você está vendo aqui na figura. A gente vai representar o campo elétrico por esse vetor. Né? No caso aí o vetor é vetor campo elétrico. Certo? Ou seja, uma maneira que nós vamos ter agora de fazer uma descrição matemática do fenômeno, certo? Utilizando os vetores e utilizando a ideia de grandeza vetorial. Então, olha só, imagine então uma carga elétrica positiva, né? Ela é uma carga fonte, tá aqui ela, gerando um campo elétrico em torno dela, né? Já que ela está carregada positivamente. E em torno dela, nós vamos aproximar umas cargas elétricas que são chamadas de cargas de prova. Por que prova? Porque a gente quer provar que ali, né, próximo a essa carga, existe um campo elétrico. Então, veja uma coisa interessante. Ó. Imagine que esse círculo rosa, que está desenhado aqui em rosa, seja a área de ação do campo elétrico. Então, essas duas cargas de prova menores, que são cargas negativas, o que vai acontecer com elas? Elas vão ser atraídas por essa carga positiva. Isso é sempre lembrar que cargas elétricas de sinais contrários se atraem e cargas elétricas de sinais de mesmo sinal se repelem. Então, no caso aqui, essas cargas de prova, elas tendem a correr para a carga fonte, certo? Correr em direção da carga elétrica positiva. Por quê? Porque elas são negativas, ou seja, surge aqui uma força elétrica, né? Uma força elétrica de atração que puxa essas cargas para essa carga maior. Mas veja, olha, essas cargas que estão aqui fora, elas estão não estão imersas no campo elétrico da carga, então elas não vão sofrer a ação de uma força elétrica. Somente essas duas que estão aqui, certo? Então, como elas estão imersas aqui no campo elétrico da carga-fonte, elas vão ser atraídas por ela. Ou seja, vai aparecer aí uma força de natureza elétrica que vai atraí-las. Mesmo que eu não tenha essa carga de prova aqui, mas eu posso definir o meu vetor em qualquer ponto, desde que ele esteja aqui imerso no campo elétrico, certo? Então, mesmo que eu não tenha aí uma carga, mas o campo elétrico, o vetor campo elétrico, ele vai estar presente, certo? Sempre nessa situação aqui. Aliás, como essa carga é positiva, né? O sentido do campo elétrico é contrário, certo? O sentido do campo elétrico aqui é contrário. Quer dizer, a força elétrica, ela é de atração, mas o sentido do campo aqui, ó, como é uma carga positiva, tem um sentido contrário, certo? Mesmo que eu não tenha a carga de prova, mas eu posso representar o vetor campo elétrico em qualquer ponto aqui que você queira, certo? Então, cada vetorzinho desse vai representar o campo elétrico, ok? E aí vem uma coisa interessante, certo? Que a gente pode raciocinar aqui. É o seguinte, se eu tenho uma carga fonte positiva e tem algumas cargas de prova aqui menores, certo? Então está aqui uma outra carga, está aqui uma outra carga. E aí imagine que elas estão sob a influência do campo elétrico dessa carga fonte aqui, que é a maior, está positiva. Imagine que essas cargas elas também sejam negativas. Então aqui, ó, uma carga 1, aí aqui uma carga 2, aqui uma carga 3 e assim sucessivamente. Então tem 3 cargas elétricas, eu podia colocar outras. Então o campo elétrico, ele vai se manifestar aqui, ó, né? Elas vão estar sujeitas à ação de uma força elétrica aí, certo? Então, se elas forem
se elas forem negativas, então essa força elétrica vai ser de atração. Então elas tendem a correr para a carga fonte, certo? Vão ser atraídas por ela. Então eu vou representar essas forças, ó, F1 para a carga 1, F2 para a carga 2 e F3 para a carga 3. Para a carga 3. Então a grandeza que permanece aí constante, se você dividir cada força por sua respectiva carga de prova, essa divisão vai dar sempre o mesmo valor, certo? Pegar F2, que é a força que se manifesta na carga 2, e dividir ambas. Pegar F3, que se manifesta na carga 3, e dividir pela carga 3, e assim sucessivamente, você vai encontrar o mesmo valor. Esse valor constante é o módulo, o valor do campo elétrico. Então nós temos aí uma expressão matemática para calcular o valor do campo elétrico. Então o campo elétrico ele é a razão da força elétrica sobre uma carga elétrica de prova que se coloca lá no ponto que faz referência à carga fonte. Então veja, olha, então nós temos uma expressão matemática para determinar o valor de um campo elétrico, certo? Basta que você divida o valor da força pelo valor da carga de prova num ponto considerado. Veja que esse campo elétrico ele é determinado para quem? Para a carga fonte, ou seja, a carga que está gerando o campo elétrico, certo? Professor, essas cargas menores, elas não têm campo elétrico? Tem, elas têm também, só que quando você vai calcular o campo elétrico, você vai considerar sempre a carga que está gerando aquela força elétrica sobre uma outra carga, certo? Essa carga menor, ela tem campo elétrico? Tem também, mas aí a gente pode estar calculando, por exemplo, o campo elétrico só da carga fonte, que é essa carga maior aqui. E aí vem a questão do sentido, tanto da força elétrica, F, como do campo elétrico. Então veja aqui, olha, veja aqui essa situação. Ó, aqui você tem a carga que origina o campo, ou seja, é a carga fonte. Ela é positiva. E eu vou e coloco uma carga de prova próxima a ela. Então o que é que vai acontecer? Como a carga de prova é positiva, a força elétrica vai ser de repulsão. Ó, veja que F aqui está apontando para cá, ou seja, mostrando que essa carga ela vai correr aqui para a direita. E a outra também, ó, a força elétrica vai correr para a direita. Mas olhe só o sentido do campo. Ó. O campo elétrico ele tem um sentido, aqui, olha, na carga de prova, o mesmo sentido da força, né? Tá apontando para a esquerda. Por quê? Porque essa carga aqui ela é positiva, então ela vai gerar um campo de afastamento, ó. Então o sentido é para lá, para a esquerda, certo? Então não confunda o sentido do campo com o sentido da força. Então vamos lá, se eu pego agora, aí olha aqui a segunda figura. Se eu pego agora uma carga negativa e aproximo da carga fonte, então veja, ó, a força elétrica ela vai ter um sentido contrário ao do campo. Por quê? Porque o campo naturalmente gerado, né, por uma carga positiva, o campo vai ser de afastamento. Então veja, ó, continua apontando para lá. Mas a força elétrica ela vai ter um sentido contrário, né, porque as cargas são negativas. E assim se você analisar as outras duas figuras do mesmo jeito, certo? Do mesmo jeito. Então, quando as cargas elas são positivas, você vai ter na carga de prova o campo elétrico e a força elétrica com o mesmo sentido, certo? Com o mesmo sentido. Então, você faz as figuras para representar isso. Representa o campo e representa a força elétrica. Então, o ideal é que você represente logo o campo elétrico, né? Porque você sabendo quem é a carga fonte, você vai saber representar
qual que é o sentido do campo elétrico que ela vai gerar. E aí, fazendo isso com o campo elétrico, fica mais fácil você determinar o sentido da força elétrica. Mas vamos para frente. Então veja, né? Tá aqui, eu escrevi matematicamente aqui, já tinha colocado, até aqui chamando a atenção de novo, que o campo elétrico é igual ao valor da força sobre uma carga elétrica. No sistema internacional, a força é medida em newtons e a quantidade de carga em coulomb. Desta maneira, a unidade de campo elétrico será newton por coulomb. Então, a unidade de carga elétrica coulomb, ela é uma homenagem ao físico francês Augustin Coulomb, certo? Que fez estudos aí com corpos eletrizados, né? E descobriu a lei que relaciona carga elétrica, distância e força elétrica, que é a chamada lei de Coulomb. Então, olha só, e os experimentos que esse físico francês realizou o levaram ele a concluir, para esferas carregadas e de pequeno diâmetro, cujas dimensões são desprezíveis, quando comparadas com as distâncias que as separam, chamadas de cargas pontiformes, né, que podem ser consideradas pontos eletrizados, né, a força elétrica ela era proporcional ao produto das quantidades de cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as esferas. Como foi que ele fez essa descoberta? Olha só, ele utilizou esse dispositivo aqui, certo? Que havia sido desenvolvido tempos antes para se determinar a constante de gravitação para corpos com massa. No caso aqui, ele utilizou esferas carregadas eletricamente, né? Então, a gente tem uma imagem aí. Aqui eu trouxe um esquema, né, num visual de transparência. Então, esse instrumento é chamado balança de torção, certo? Balança de torção. Então, veja que as esferas no interior dele, né, e você vem com uma haste com uma outra esfera e estabelece um contato ou uma aproximação com a esfera de dentro. Então, a esfera de dentro, nessa haste, né, elas vão girar devido à ação da força. Quando ela gira, esse fio aqui torce e aí estabelece-se uma medida aqui em cima da força, certo? A gente vai ver isso num vídeo. Então, está aqui a montagem do experimento. Então, veja aí na animação, né, você toca o objeto lá na esfera, ela fica carregada, cargas iguais são transferidas para as duas esferas que se repelem. Então, por quê? Porque aparece uma força elétrica. A força entre as esferas ela é proporcional ao ângulo de torção, né? Quando o fio torce, você vai e consegue fazer uma medida dessa força. Aumentando a torção do fio, aumenta também a distância. Então, a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as esferas. Então, matematicamente, a gente pode reunir essas conclusões nessa expressão, que é a chamada lei de Coulomb, que relaciona a força com as cargas e a distância entre elas, certo? Então, ele reuniu numa única expressão para determinar a intensidade da força elétrica. Então, veja que essa expressão matemática ela mostra o quê? Que a força ela é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas, né, dos corpos que estão interagindo eletricamente, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa esses corpos. E surge aí uma constante, né, que ela tem esse valor aqui, 9 vezes 10 elevado a 9. Uma constante que depende somente do sistema de unidades. Se o sistema de unidades for internacional, em que a força é medida em newtons, a distância em metros e a carga em coulomb, então o valor dessa constante K ela vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Então é um número grandão, né? É 9 seguido de quantos zeros? De 9 zeros. Certo? Mil, milhões, bilhões.
bilhões de newtons por metro quadrado por coulomb quadrado. Então essa animação ela mostra o que acontece com os vetores força de uma carga sobre outra. Então, se eu considero essa carga de baixo aqui, olha, azulzinha, que é a carga Q1, ó, veja a força que ela estabelece lá na outra carga. Certo? Ó, imagine lá uma carga que eu coloco aqui Q2. Então, se eu diminuo a distância, a força aumenta entre elas e vice-versa. Isso é mostrando que essa força ela é inversamente proporcional à distância. Ou seja, se eu aumento a distância, a força diminui. Né? Se eu reduzo a distância, a força aumenta. Então, a relação matemática ela descreve essa mudança aí. E aí o passo seguinte seria nós fazermos aqui algumas questões relacionadas com a aplicação dessas ideias, certo? Dessa teoria aí relacionada com força elétrica e campo elétrico. A gente deixa aí para um vídeo seguinte.